Bom dia, como é que vocês estão, pessoal? E aí, tudo certinho por aí, galera? Eu espero que sim, tá? Vamos para mais uma aula de história. Hoje estudaremos sobre os povos antigos, tá? Da África. Estudamos sobre o egípcio também, que fica na África, mas estudaremos outros povos, tá? Então, vamos ao que interessa. Página 78 do livro de história, me acompanhe aí, tá ok? Então começa assim a nossa leitura. A partir da década de 1960, os vestígios de diferentes povos da África antiga passaram a ser objetos de pesquisa da história. E não apenas os vestígios do povo do Egito antigo. Essa transformação no estudo da história dos povos africanos se identificou na década de 1980. O texto a seguir é sobre isso. A história oficial procurou velar que os africanos desenvolveram várias formas de governo muito complexas. O fato de não terem escrito sua história anteriormente não quer dizer que os africanos, bem como os povos autoctones das Américas e da Oceania, não tinham história, muito menos que não tinham escrita. Objetos de arte, considerados apenas decorativos, estão plenos de mensagens codificadas por símbolos que podem ser traduzidos ou interpretados verbalmente. Então, não foram só, lembra, os povos aí, a sociedade inca, maia, asteca, os povos africanos também, eles trazem trazem aí muitas coisas complexas que existem no mundo de hoje, tá? E uma das coisas, vamos abrir um parênteses aqui, eu e vocês. O trabalho escravo aqui no Brasil não foi devido só porque os africanos tinham uma melhor resistência, não é isso, tá? Era porque também os povos africanos, eles tinham conhecimentos de várias áreas, tá? Da economia, como a agricultura, as pessoas que trabalhavam com a madeira, o marceneiro, os artesãos. Então, as sociedades antigas aí da África, elas tinham esse conhecimento. Então, isso era muito válido aqui no Brasil, né? Brasil aí que foi descoberto, né, pelos portugueses. Então, vamos às perguntas. De acordo com o texto, por que a maioria dos povos antigos africanos não eram estudados pelos historiadores tradicionais? Então, olha aí, porque não havia registros escritos sobre eles. Então, ficou um pouco mais difícil de estudar como esses povos mantinham ali a sociedade, quais trabalhos eles faziam. Segunda pergunta, em sua opinião, por que durante muito tempo a história da África não foi considerada tão importante quanto a história de povos de outros continentes, como os da Europa, por exemplo? Aí é com vocês, o que vocês acham? Será que rola aí um pouquinho de preconceito, né? De preconceito aí, os povos africanos, já que eles têm a pele negra, né? Hoje em dia não se fala mais negra, né? A pele preta, né? Os povos africanos, né? Estão hoje em dia falando a cor da pele preta, né? Então, o que vocês acham? Será que isso rola um pouquinho aí de preconceito? O que vocês acham? Coloquem aí para mim.
Terceira pergunta, observe a foto acima. Qual é a importância desse tipo de trabalho para a valorização das culturas africanas antigas? Então, aí vem os arqueólogos, né, durante a escavação em Janjala, Nigéria. Então, qual é a importância desse tipo de trabalho para a valorização da cultura, das culturas aí africanas antigas? Por que vocês acham que esse trabalho dos arqueólogos é importante para essa cultura? Coloquem aí para tiga e vamos à página 79. Note uma cultura muito antiga. Antes de existir a organização de reinos e impérios na África antiga, centenas de comunidades desenvolveram tecnologias agrícolas e metalúrgicas que favoreceram a sedentarização e o surgimento de grandes estados. A cultura Nok é uma delas. Nok é o nome dado à cultura desenvolvida por povos que habitavam a região do rio Níger, no centro do território da atual Nigéria. É uma das mais antigas culturas descobertas pelos pesquisadores no continente africano, tendo se desenvolvido entre 2.600 anos e 1.800 anos atrás. Olhem aí, galera, peguei aí a foto do rio Níger, tá? Aí as margens do rio. Então, observem que esse rio aí é gigantesco. Então, outra coisa interessante, observem que essas grandes sociedades eram formadas o quê? À beira dos rios, porque os rios favoreciam em diversas áreas, principalmente na criação de animais, tá? Na domesticação de animais e na agricultura, que mantém as terras aí o que, gente? Férteis, tá ok? Continuando. A descoberta ocorreu no início do século XX, quando os trabalhadores de uma mina encontraram uma antiga escultura de cerâmica. Esse achado atraiu arqueólogos e outros pesquisadores. Pela análise dos objetos encontrados, foi possível desvendar alguns mistérios da cultura Nok. Sabe-se que seus povos habitavam aldeias agrícolas, onde plantavam alimentos como sorgo, inhame e abóbora em grande quantidade. Foram um dos primeiros povos a dominar a técnica da fundição de ferro no continente africano, há cerca de 2.600 anos. Com esse metal produziam enfeites como colares e pulseiras, além de armas como as lanças e instrumentos agrícolas como o arado. Então, olha aí, a fundição aí do ferro, ó, a metalurgia, há quantos anos atrás apareceu? As características mais marcantes da cultura Nok é a criação de esculturas em terracota, que reproduzem seres humanos e animais. Olha aí, gente, o que é terracota? Terracota é um material constituído por argila cozida no forno, sem ser vitrificada, e é utilizada em cerâmica e construção. O termo também se refere a objetos feitos desse material e a sua cor natural é o que? Laranja acastanhado. Aí vem uma das esculturas aí desse povo, tá? Dessa cultura Nok. Atividade de número 1. Observe a escultura representada acima. Essa escultura é da página 79, tá, galera? Leia a legenda e responda. Olhem aí a legenda, não sei se deu para colocar aqui. Olha aí a legenda.
escultura em terracota da cultura Nok, feita há cerca de 2.600 anos, representando pessoas e cenas da vida cotidiana. Agora vamos à pergunta. Letra A. De que material ela foi feita? Escrevam aí, olha lá na legenda. Você conhece outros objetos que são feitos desse material? Explique. Galera, vocês podem pesquisar aí na internet. Tem outros materiais que eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? Letra B. O que foi representado na escultura? Para você, que emoções as personagens retratadas parecem transmitir? Por quê? Aí vocês irão escrever aí, tá? O que foi representado na escultura e para você, que emoções as personagens retratadas parecem transmitir? Olhem a escultura e escrevam aí o que elas parecem transmitir e o porquê você acha isso. Ah, tia, eu achei que a feição dessas pessoas serena, não sei, tá representando aí o cotidiano, as pessoas parecem centradas. Vocês olhem, tá? E escrevam. Dá para ver também nessa escultura, né? Parece que existem pessoas assim mais poderosas e as outras aí menores, né? Aí grudadas aí embaixo. Aí vocês irão escrever para mim, tá ok? Vamos à página, vamos ler o Reino e Impérios Africanos. Reinos e Impérios Africanos. Página de número 80. Vários povos africanos constituíram reinos e impérios notáveis, com línguas e escritas diversas, arquitetura espetacular e arte requintada. Entre eles estão o reino de Kush, ou Kush, e o império de Ashum. Além de serem formados por grandes agricultores e pastores, alguns desses reinos e impérios também desenvolveram comércio terrestre e marítimo de longa distância, por intermédio de mercadores que atravessavam grandes extensões de terras. Diferentes regiões da África foram conectadas. Com isso, foi possível estabelecer uma rede de troca de produtos entre diferentes povos. Então, vamos lá, próxima. Todas essas atividades eram marcadas pela religiosidade que regulava a vida política e social. Então, marcava aí bastante, tá? A religião era, vamos dizer que era a política da época. Tá ok? Aí vem um mapa falando sobre reinos e impérios da antiguidade. Observem que eu vou aproximar aqui. Olhem aí. Todas essas culturas, tá? Esses impérios, aí esses reinos ficam próximos a rios. Observem aí, essa linha de azul, Rio Níger, nós temos aí civilizações aí pertinho. Temos o Rio Nilo, tá? Aí, ó, onde está Kerma, Napata. Temos um rio Senegal, está aí, ó, Cumbi, Salé. Então, observem que essas culturas, esses impérios sempre ficam próximos a rios, tá? Então, aí, ó, o laranja, nós temos o reino de Kush, o amarelo, Império de Ashum, o rosa, reino de Gana, e o Império de Mali, o verde, tá? E vem falando cerca de quanto tempo aí esses reinos existiram, cerca de, ó,
Reino de Kush, cerca de 5.700 anos atrás, até o século III. Império de Axum, século 3 a 7. Reino de Gana, séculos 3 a 13. E Império de Mali, séculos 13 a 16. Então, observe que são bem antigos, tá? E tem poucos vestígios desses povos devido que eles não deixaram, vamos dizer, pinturas rupestres, eles não deixaram nada escritos, né? Um código eles não deixaram. Então, fica mais difícil de saber como é que era exatamente essas sociedades, tá ok? Atividade. Então, vamos lá. Observe o mapa acima, escolha um dos rios que aparece no mapa e anote os reinos e impérios que formaram nas proximidades dele. Complete o quadro com essas informações. Então, vocês irão escolher um rio. Tia, eu quero o rio Nilo. Olha lá no mapa e vê quais sociedades aparecem lá, pertinho do rio Nilo. E vocês irão escrever nome do rio e os reinos e impérios que aparecem do lado, tá ok? Vamos para a página 81 falar sobre o reino de Kush. Me acompanhem aí. O antigo reino de Kush surgiu em uma região conhecida como Núbia, localizada ao sul do Egito Antigo. Por isso, as culturas cuxitas e egípcias antigas guardam muitas semelhanças. Atualmente, a área faz parte de um país chamado Sudão. Há cerca de 4.400 anos, os núbios se tornaram independentes do Egito, passando a obedecer a seu próprio rei. Surgia assim o reino de Kush. A primeira capital desse reino foi a cidade de Kerma, seguida por Napata e Meroe. Os cuxitas dedicavam-se à agricultura, principalmente os cultivos de trigo, cevada e sorgo, e a criação de animais como cabritos, cabras, cavalos e burros. Eles também praticavam o comércio. Sua localização junto ao rio Nilo e próximo ao Mar Vermelho facilitava as transações comerciais com outros povos, como os que habitavam a Mesopotâmia, onde ficam atualmente os países Irã, Iraque, Síria e Turquia. Entre os principais produtos comercializados estavam o ouro marfim, o ébano, tá? Que é uma madeira muito escura e resistente, as penas de avestruz e as peles de leopardo. Por volta de 3.600 anos atrás, o reino de Kush foi novamente dominado pelo Egito. Porém, séculos depois, chegou a conquistar os egípcios, estabelecendo ali uma dinastia de faraós negros por cerca de 100 anos. Então, vamos lá. Então, podemos perceber que Kush ficava perto ali do Egito e o Egito dominava essa parte, né, os egípcios. E Kush ali conseguiu, né, os habitantes de Kush, do reino de Kush, conseguiram criar o seu próprio reino, né, o seu próprio rei, a sua própria religião. Mas passou um tempo, muitos anos, né, e os egípcios conseguiram também dominá-los. E depois os Kushis conseguiram dominar os egípcios, aí tornando a dinastias de faraós negros, tá ok? Então, vamos às atividades. Olhem aí, essa figura fala sobre pirâmides cuxitas na antiga cidade de Meroe, no atual Sudão. Cerca de 260 pirâmides foram construídas pelo antigo reino de Kush para servir de túmulos para seus reis e rainhas. Elas costumavam ser mais baixas que as pirâmides egípcias, mas bem parecido, né? Então,
as pirâmides egípcias tinham a mesma finalidade. Número 3. A foto acima mostra que um elemento da cultura egípcia que foi incorporado pelos cuxitas. Qual é esse elemento, gente? A construção de quê? Das pirâmides, né? Bem parecido. Então, a religião era bem parecida, a arquitetura também era bem parecida, os costumes dos povos eram bem parecidos. Então, vamos falar sobre as Candaces, as rainhas mães, tá? Que existiam no reino de Cush. Nós vimos que a mulher no egípcio, né? A mulher egípcia, ela tinha um certo poder, ela podia fazer muitas coisas que os homens faziam. E no reino de Cush também era a mesma coisa. Tá ok? Então vamos ler aí juntos. No reino de Cush, as mulheres ocupavam uma posição de grande poder e prestígio. A mãe ou esposa do rei recebia o título de Candace, ou seja, senhora de Cush, e exercia notável influência no governo. Muitas vezes ela exercia diretamente poder e chegou a adotar o título de filha de Ra, o deus do sol, como os faraós egípcios. Um exemplo é a Candace Amanirenas, uma guerreira muito temida que liderou pessoalmente o exército cuxita, também responsável pelas estratégias militares. Amanirenas conseguiu derrotar o exército do Império Romano, o mais poderoso do seu tempo. Olhem aí, né? Foi chefiada aí, foi por uma mulher. Obrigou a negociar a paz. Considera-se que, sob o comando de Amanirenas, o avanço dos romanos na África foi interrompido. Então, ela que dava as ordens, aí, ela que fazia as estratégias, né, do exército da época. É muito interessante, por uma mulher. Outra Candace importante foi Amanitari. Com seu marido, Amanitari mandou construir diversos templos no reino que faziam menção a eles como casal, como o templo do Leão de Naga. Também reconstruiu a capital Napata, destruída durante um ataque dos romanos. Número 4. Olha aí a escultura, tá, da Candace Amanirenas, tá ok? Então vamos lá. Uma das características dos cuxitas é o fato de não fazerem distinção de poderes entre homens e mulheres. Podemos dizer que eles coexistiam os sistemas patriarcais e matriarcais. Quando eram líderes, as mulheres recebiam o título de Candace, que significa rainha-mãe. Elas eram responsáveis também pelas estratégias militares do exército, que foi o caso, tá, da Amanirenas, que conseguiu aí destruir o Império Romano, que era muito poderoso. A civilização cuxita já havia desenvolvido o parlamentarismo milhares de anos antes dos europeus. A diferença essencial do governo das Candaces comparando a outros do mundo antigo é que não era um poder vitalício e nem hereditário, não era passado de filho, né, de pai para filho, e também não era vitalício para sempre. Então, segundo o historiador baiano Walter Passos, os descendentes das rainhas Candaces africanas foram espalhados pelo mundo e alguns foram trazidos como escravos para o Brasil. Assim, a herança guerreira das Candaces negras africanas pode estar presente em muitas das mulheres negras que formam a população atual, galera, né? A população brasileira e contemporânea. Então, vamos lá. Atividade de número 4.
Na comunidade em que você vive, há mulheres que ocupam posições de liderança? O que vocês acham? Liderança, quando eu falo liderança, vou dar um exemplo bem próximo aí da gente, da nossa comunidade escolar. A tia Sheila, tá? Ela formou a escola, né? Então, ela está nessa posição também de liderança. Ela lidera a escola, né? Lidera os funcionários, os professores, juntamente com as suas coordenadoras. Então, aí estou dando exemplo para vocês. As mães também, as mães de família, aquelas mães que sustentam suas famílias sozinhas, né? Também está na liderança aí, né? Assim como vereadoras, governadoras, também são posições de liderança, tá ok? Converse com os adultos que moram com você e os trabalhadores da escola para descobrir. Anote no caderno informações básicas sobre essa personalidade local com o nome, a idade e a importância dela para a comunidade, tá? Aí quem faz parte da comunidade aí cristã, vai à igreja, pastoras, né? Também estão na posição aí de liderança, tá ok? E vocês irão pesquisar e anotar aí para mim, tá ok, galerinha? Então, nossa aula ficou aqui. Então, galerinha, ficamos aqui, tá bom? Olhem lá a correção, façam a correção direitinho, tá ok? Beijinhos!